São sobre escrita académica ou a escrita em contextos científicos, contextos institucionais de educação. A primeira coisa que eu devo dizer é que não há normas rígidas em relação à escrita, porque a escrita é uma coisa muito pessoal. Cada escrevente ou cada escritor tem o seu estilo muito próprio. No entanto, quando falamos de escrita académica, há de facto regras e normas que devem ser cumpridas e que devem ser respeitadas para podermos ser bem-sucedidos nessa tarefa de escrever a nossa tese, a nossa dissertação, a nossa monografia. Eu vou avançar com a minha apresentação e para lhes dizer primeiro que a apresentação vai ter um primeiro trabalho que é um exercício prático, é um texto que contém alguns problemas e que eu vos vou apresentar e que vou sugerindo correções e depois então é que vou partir para uma apresentação mais teórica sobre a escrita académica. E então, o texto é um texto que foi produzido por uma aluna de licenciatura nesta universidade. O texto tem alguns pequenos problemas, como eu lhes disse, tanto ao nível da correção ortográfica como sintaticamente. Eu vou ler o texto e depois, assim como há tipos de escrita que são diferentes de pessoa para pessoa, a própria correção, também depende muito do corretor. Cada um de nós poderia corrigir um texto à sua maneira. Obviamente não há uma norma rígida para todos. Um erro ortográfico corrige-se, porque há uma norma para a ortografia, para a sintaxe também há normas que têm que ser respeitadas, mas depois há outras coisas que dependem de pessoa para pessoa. Este texto é um texto que tem a ver com os OGM, os organismos geneticamente modificados, e com a questão da fome no mundo, ou com a questão da escassez de alimentos no mundo, que é de facto uma problemática que é muito preocupante hoje em dia. E então, os alunos tinham que escrever um texto em que tentassem resumir as ideias que tinham visto em vários textos supostamente científicos contra e a favor dos OGM. E então o texto diz o seguinte: a introdução de organismos geneticamente modificados, OGM, deu origem a uma reação negativa na Europa Ocidental, acabando por ameaçar a indústria da biotécnica. Existem os que se opõem e os que são a favor dos OGM. Os detratores dos OGM consideram que esta introdução é perigosa, defendem assim a evolução natural das espécies. No entanto, não têm, nem se baseiam numa fundamentação científica, usando assim como argumento que o mundo geneticamente manipulado é um mundo cheio de erros, mutações genéticas prejudiciais. Os detratores fazem assim transparecer que são um pouco contra a mudança, têm medo das coisas desconhecidas. Os propagandistas dos OGM são de uma opinião diferente, defendendo assim que esta introdução é benéfica, não comportando riscos ambientais. O que ambos têm em comum é o facto de não se basearem numa fundamentação específica e científica. O mundo está dividido em países desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. Os OGM nos países desenvolvidos facilitarão uma subida da cadeia trófica, já que são países com poucas dificuldades alimentares, enquanto que nos países subdesenvolvidos, em que as condições ecológicas não são as melhores, os OGM devem ser aproveitados e não desprezados, pois poderão trazer vantagens
como a produção de alimentos mais nutritivos e completos e ao cultivo de plantas mais resistentes a condições de cultivo estressantes. Como em todos os assuntos há vantagens e desvantagens, também na introdução dos OGM isto acontece, por isso esta hipótese não deve ser eliminada, mas sim ser analisada pormenorizadamente caso a caso. No entanto, qualquer que seja a tecnologia, deve estar sob controle e o mesmo acontece com a tecnologia agrícola, que tanto para os países desenvolvidos como para os países subdesenvolvidos, em que a agricultura ocupa uma grande percentagem da população e funcionamento como um meio de subsistência. Este é o texto. Este texto, como já foi dito, tem alguns problemas. Como nós estamos em videoconferência, se estivéssemos numa situação presencial, certamente eu iria pedir a cada um de vocês para sugerir correções, mas como isso ia levar muito tempo e estamos numa situação de videoconferência, eu vou-vos apresentar as minhas sugestões de correção. E então, a primeira questão é uma questão de sintase. A introdução dos organismos geneticamente modificados deu origem a uma reação negativa. Aquela vírgula não é necessária. Depois, na Europa Ocidental, acabando por ameaçar a indústria, aqui assim como começa uma segunda oração, já a vírgula faria algum sentido. Depois, o aluno ou aluna fala da indústria, ele não fala da indústria, desculpem, biotécnica, fala da indústria da biotécnica. O correto será dizer da indústria da biotecnia, ou então da indústria biotécnica, mas ou se altera biotécnica para biotecnia ou se tira o da. Outro problemazinho, há os que são a favor e os que se opõem aos OGM, mas logo a seguir fala das OGM. Tem que se estabilizar se vamos para já. OGM são organismos geneticamente modificados, portanto é tipicamente masculino, são os OGM, ok? Portanto é os OGM que deve ser utilizado. Depois temos, consideram que esta introdução é perigosa, defendem assim, aqui assim, a pontuação deveria ser algo que marcasse uma pausa maior, ou um ponto e vírgula, ou mesmo um ponto final, ou qualquer coisa desse tipo, na minha opinião. Acabámos de ver a utilização do advérbio assim, e temos aqui outra vez usando assim. E vamos ter outra vez outro assim. Esta pessoa provavelmente na linguagem oral, não sei se sim nem se não, mas na escrita utiliza uma bengala, quando não sabe mais o que é que há de dizer ou o que é que há de escrever, escreve assim. Acha que a palavra assim fica muito bonita em todos os contextos, mas esta repetição, esta redundância acaba por se tornar excessiva e pouco aconselhável, não é? Porque retira muita da elegância do texto. Os propagandistas dos OGM são de uma opinião diferente. Uma aqui está a mais. Posso perfeitamente dizer, são de opinião diferente. Outro assim. Aqui assim temos um problema de incoerência dentro do texto. Reparem, o mundo está dividido em países tal. Os OGM facilitará uma subida na cadeia trópica. Nós temos que ter muito cuidado e temos que estar sempre a rever a nossa escrita, só que quando se trata de um trabalho de grande responsabilidade, nós devemos dar a nossa escrita a ler a outra pessoa, porque há aquilo que se considera o vício da leitura. Tantas vezes lemos a asneira, que a asneira já nos parece o correto. Portanto, temos que, ou então deixamos o texto durante 3 ou 6 meses e voltamos a ele passado esse tempo. Só que em situações de mestrado, doutoramento, final de licenciatura, quando se produz uma monografia, uma dissertação, uma tese, não temos esse tempo de espera para poder revisitar o nosso texto. Aqui assim, os OGM facilitarão qualquer coisa.
ok? Aqui assim é a pontuação. Outra vez a pontuação, esta frase tipicamente, enquanto que nos países desenvolvidos, em que as condições ecológicas não são as melhores, os OGM devem ser aproveitados, este em que as situações blá blá devia estar entre vírgulas, porque é uma oração intercalar no meio de outra. Para facilitar a leitura de quem nos está a ler e para a pessoa que está a ler, quanto mais fácil for ler o documento que nós produzimos, maior adesão o leitor terá às ideias que nós expomos no nosso documento. E nós já vamos ver como é importante, num texto científico, que as ideias que expomos tenham aceitação por parte do público que é o nosso leitor. Um erro ortográfico, nós teríamos aqui assim, ou puderam, pretérito perfeito do verbo poder, ou poderão, futuro simples do verbo poder, mas o puderam seria com U e o poderão será com A-O-T-I-L. Um erro que pode ser uma distração por causa da forma como se pronuncia, mas não deixa de ser um erro e estes erros às vezes são complicados em trabalhos científicos. Cuidado, podem trazer vantagens como a produção de alimentos e o cultivo de plantas. O ao, a preposição a aqui, está completamente fora de contexto. Esta hipótese eu achei deselegante, mas não está mal. Como em todos os assuntos há vantagens e desvantagens, também na introdução dos OGM isso acontece. Por isso, esta hipótese é a introdução dos OGM, mas a frase está toda ela um bocado deselegante, enfim. Promenorizadamente outro erro, não é promenor, é pormenor. E depois a última frase está muito complicada. A última frase, este texto é nitidamente um texto que começa relativamente bem, há um início normal, há uma introdução, há um desenvolvimento, mas não há conclusão nenhuma. Aliás, o texto acaba com uma frase inacabada. É um desfecho mau, é um desfecho que não tem validade a nível académico e científico. Isto é um texto, esta última parte, este último parágrafo, é aquilo que nós podemos chamar de não texto, porque não tem lógica, não tem coerência, não há coesão. Reparem, no entanto, qualquer que seja a tecnologia, deve estar sob controle. A tecnologia não está sobre controle, sobre é em cima, a tecnologia está debaixo de controle, está sob, ok? A locução de lugar é precisamente o contrário, não é em cima, é em baixo, sob. E deve estar sob controle, o mesmo acontece com a tecnologia agrícola, que tanto para os países desenvolvidos como para os subdesenvolvidos, em que a agricultura ocupa uma grande percentagem da população e funcionando como um meio de subsistência, a frase não faz grande sentido. Falta vírgulas e falta um final, pronto. Agora, eu vou identificar de que tipo de erros se trata, de uma forma muito rápida. Aqui há uma questão de pontuação, aqui em baixo o parágrafo está relativamente bem estruturado, tem ali aquela incoerenciazinha, as OGM, os OGM, mas enfim. Depois as repetições desnecessárias, a redundância daquela palavrinha, do assim, que fica deselegante, ok? Quanto muito utilizar-se-ia uma palavra com o mesmo valor, um sinónimo. Pois aqui assim, o acordo do sujeito e do predicado que não é respeitado, um problema de pontuação, um problema de ortografia, no puderam, outra vez a pontuação, incoerência, ok? Pormenorizadamente é a ortografia, a locução, que não é sobre, como acabámos de ver, incoerência outra vez, falta de coesão, o texto não acaba, péssimo desfecho. O texto está... Depois, o que é que eu fiz? Fiz um texto, fiz exatamente o mesmo texto, e uma coisa que nós, corretores, devemos fazer é tentar ser fiéis ao estilo de escrita de quem escreve, foi o que eu tentei fazer, fiz o mínimo de alterações possíveis. Preferi retirar palavras,
e alterar o menos possível. E então ficou, pus a vírgula ali, aliás, ou tirei-a, já não sei, biotécnica pus biotecnia, fiz assim todos aqueles problemas que eu identifiquei há bocado, facilitarão, cá está, com o futuro simples, a tal frase entre vírgulas, como eu disse que deveria ser, o poderão, no futuro simples, depois, por isso tal hipótese, mas deixei a frase mais ou menos como ela estava, pormenorizadamente, e depois a frase, acabei por deixar o que cá estava, só com pequenas alterações, no entanto, qualquer tecnologia deve estar sob controle e o mesmo acontece com a tecnologia agrícola, ponto. Tanto para os países desenvolvidos como para os países subdesenvolvidos, a agricultura ocupa uma grande percentagem da população e funciona como um meio de subsistência. Foi assim que eu resolvi a questão, não se pode dizer que esteja um grande final, mas acabou por ficar um texto mais arrumadinho e pelo menos o final percebe-se e não tem aquelas repetições todas do assim, os erros ortográficos estão corrigidos. Isto é um mini texto de caráter mais ou menos científico. Agora vamos entrar verdadeiramente no domínio da escrita académica, ok? Então, primeiro aqui umas citações dos nossos importantes. O Oswald Ducrot foi um dos maiores linguistas europeus e ele diz: a língua é um lugar de confronto e de debate em relação às subjetividades. Quando eu estou a falar com alguém, eu tenho a minha subjetividade e a outra pessoa tem a sua subjetividade. Por isso nós dizemos, aquilo que eu digo pode ser mal interpretado, pode ser mal entendido. Outra frase do Oswald Ducrot: le sens même de nos paroles doit être vu comme étant un moyen pour orienter le discours de l'autre, l'intention de dire ne se distinguant pas de l'intention de faire dire. Ou seja, quando eu estou a falar, já estou mais ou menos com a preocupação mental de tentar dirigir o discurso do outro ou de tentar influenciar o discurso da outra pessoa para que a nossa conversa seja bem sucedida e para que não haja conflito de ideias, para podermos chegar a um consenso, para podermos chegar a uma discussão que seja proveitosa, ok? E nós, muitas vezes quando estamos a falar, nós não nos apercebemos disso, mas sobretudo quando estamos a falar num contexto académico, num contexto científico, o que nós estamos a fazer é tentar convencer quem nos está a ouvir da veracidade e da credibilidade dos pontos de vista que estamos a defender. Academicamente, cientificamente, é disto que se trata. O Miguel Esteves Cardoso diz que escrever é uma forma de pensar que não se consegue pelo pensamento apenas. Nós, quando estamos a pensar, o nosso pensamento não é tão estruturado, e quando nós escrevemos, tudo se torna mais estruturado, mais ordenado. O tempo de escrita é um tempo mais longo que o tempo do pensamento e, portanto, nós estruturamos a informação com outro cuidado e de outra forma. Daí que escrever seja pensar, mas pensar para além das capacidades do pensamento, na medida em que o texto acaba por ser mais ordenado, mais bem estruturado. Vasco Polido Valente diz que escrever é ao contrário de falar, porque falar é improvisar. Nós falamos de uma forma espontânea, de uma forma muitas vezes impensada, que é aquela cena, ai quem me dera poder ir agarrar as palavras que eu disse e metê-las outra vez dentro da boca, porque acabei de dizer uma grande barbaridade, as pessoas muito espontâneas, nós latinos, acontece muito isto, às vezes somos demasiado espontâneos, dizemos uma coisa qualquer e depois arrependemos daquilo que dissemos. Quando escrevemos, isto já não tem que ser assim forçosamente. Porquê? Porque o tempo de escrita, como eu dizia, é um tempo mais longo, é um tempo de reflexão, ok? E nós estamos a escrever e estamos sempre a ver aquilo que acabámos de escrever, sempre a corrigir, sempre a acrescentar, sempre a modificar. Quando estamos a falar, não. Quando estamos a falar, saiu, já está dito, acabou. Podemos pedir muita desculpa, mas o que é um facto é que, por exemplo, numa situação de zanga, ou numa situação de conflito,
digo uma coisa num tom mais agressivo ou qualquer coisa um pouco mais insultuoso, e por muitas desculpas que eu peça, o tom agressivo ou a palavra mais insultuosa já lá está. Na escrita nada disto acontece. Um professor da Universidade Federal de Santa Catarina esteve cá na Universidade de Aveiro a fazer um workshop sobre escrita académica, e aquilo que ele diz é muito engraçado. O escrever em relação a falar, depois é como se fosse a pintar ou esculpir, porque tem que se polir, tem que se alindar, tem que se arranjar, tem que se ajeitar, e nós sabemos como é que é. A escrita que nós escrevemos para ser lida por outros, ok? Na escola é diferente, porque quem vai ler é o professor, e o professor, nós sabemos, coitado, o professor tem que ler tanta coisa, é o professor, mas se nós na escola estivermos a escrever para ir para o jornal da escola ou para ir para o placar do hall de entrada da escola, temos outro cuidado. Na tese, etc., é a mesma história. Portanto, escrever é um trabalho laboriosíssimo que exige muito de nós, cuidado, ordenamento das ideias, constante revisão daquilo que estamos a fazer, ok? E depois, ao mesmo tempo, há uma outra questão, é que se nós a falar temos a nossa expressividade, as nossas mãos, os gestos, e estamos a ver a cara dos outros e a ver se eles estão a aceitar bem aquilo que nós estamos a dizer, a escrita tem que ser completamente autossuficiente. Porque nós não estamos a ver a cara de quem nos está a ler. Portanto, a escrita tem que ser, se tiver que ser concisa, tem que ser concisa, mas ao mesmo tempo tem que ser clara, tem que ser, ela tem que se bastar a si própria. Tem que ser autossuficiente, como dizia o professor Bianchetti, ok? Porque senão torna-se num objeto de trabalho muito vulnerável e que pode dar aso a interpretações, às vezes até completamente erradas. Ora, quando nós escrevemos, uma coisa que é muito importante é termos em consideração que quem vai escrever um trabalho académico tem que planificar aquilo que vai fazer. Daí que, muitas vezes, haja muitos alunos de mestrado, doutoramento, licenciatura, que comecem o seu trabalho pelo índice. É como se estivessem a fazer uma espécie de esqueleto do seu texto. Tem o índice, vão começando a preencher com as ideias que lhe vêm, ou de acordo com as leituras que fez, ou de acordo com os dados que recolheu, começa a preencher aquele índice, ok? Portanto, há uma planificação, depois há uma parte de redação, que é quando se escreve, mas há uma parte também de revisão, e é uma parte, a revisão é fundamental. Nós estamos sempre a reformular, a revisitar aquilo que escrevemos, e esse papel, esse processo é fundamental. E isso exige, obviamente, que nós tenhamos um bom conhecimento da língua. Não pode ser uma criança ou um aluno de 8º ano, há muitos que já escrevem lindamente, felizmente, mas não são estes meninos que são capazes de produzir um relatório de 30 páginas com uma introdução. Eles cada vez mais têm que habituar a fazer isso, mas é preciso já alguma maturidade intelectual, até alguma capacidade também de abstração, para se conseguir fazer um trabalho deste gabarito, desta índole, deste teor. Em relação à escrita académica, à escrita científica, esta escrita tem 3 características. Ela é, por um lado, referencial, por outro lado, persuasiva e por outro lado, intencional. Ela é referencial porque ela baseia-se em coisas, em referências concretas da vida cotidiana. Mesmo que seja um estudo em educação sobre uma coisa, ou um estudo de psicologia sobre coisas mais ou menos abstratas, tem que ser coisas que são do cotidiano, ok? Portanto, ela é referencial, baseia-se em referências, é persuasiva. Porquê é que ela é persuasiva? Porque nós, ao escrevermos um texto científico ou académico, tentamos utilizar argumentos que sejam suficientemente convincentes para termos o apoio da comunidade científica que nos lê e para que essa comunidade científica adira ao nosso trabalho
para o trabalho ser bem sucedido, para termos uma boa nota, para o trabalho ser muito citado, por aí fora. É intencional porque a intenção é esta mesmo, é nós obtermos reconhecimento através do trabalho que desenvolvemos. A argumentação é fundamental num trabalho deste teor, num trabalho desta envergadura. A argumentação é complexa, mas acaba por ser uma atividade do cotidiano. É das primeiras coisas que os meninos começam a aprender, é a argumentar. A mãe diz, não podes ir lá para fora. E o pequenino de 3 ou 4 anos já é capaz de dizer, mas mãe, já não está a chover. Isto já é um argumento. Só que depois os argumentos a nível científico e académico são muito mais rebuscados, têm a ver com a refutação, com a contra-argumentação, nós sermos capazes de nos colocar no papel do outro e de utilizarmos contra-argumentos em relação às nossas próprias ideias para as tornar mais fortes e desarmarmos já quem tenha ideias contrárias. Pronto, obviamente este processo de escrita é um processo que é muitíssimo dinâmico, é multidimensional e depois outra vez a repetição, porque nunca é demais dizê-lo, há uma planificação, há uma textualização que é a parte em que se escreve, a parte da redação e uma revisão e isto exige do escrevente, do escritor, níveis cognitivos de vários escalões, desde os mais simples aos mais complexos. Em relação ao texto académico e na forma como ele se relaciona com a comunidade onde estamos inseridos, onde está inserido quem o vai apresentar, há uma finalidade, que é a de construir conhecimento e divulgá-lo. Tudo está altamente interligado, portanto a finalidade e o conteúdo, que tem a ver com a revisão teórica, a reflexão, a experimentação e a forma. O que é a forma? É a forma como nós organizamos o nosso texto. O texto tem que ter coerência, o texto tem que ser coeso, o texto tem que ser muito bem estruturado. Nas atividades discursivas, quando nós estamos a fazer uma tese, todos nós que somos investigadores sabemos que tudo isto exige um grande espírito crítico relacionado com a reflexão, com a análise, com a síntese, com a descrição, com a confrontação, com a concessão, com a revisão, que é fundamental, revermos aquilo que nós estamos a escrever, mas também a revisão dos artigos científicos da mesma área. Depois, há toda uma dinâmica que se articula em torno do emissor e das relações que ele estabelece com o leitor, com as finalidades do seu texto e com o contexto. O contexto é o contexto académico, certo? O discurso posiciona-se, o nosso texto posiciona-se em relação aos outros textos do mesmo tipo e da mesma área do conhecimento. Os emissores são as pessoas que estão à ação na comunidade académica. Os leitores são aqueles que vão ou não aceitar aquilo que nós escrevemos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós dizemos. A finalidade, obviamente, é enriquecer o conhecimento e é ter a aceitação por parte da comunidade científica, da universidade onde estamos inseridos ou instituto superior e de todas as outras. Quanto mais alargado for este mundo, melhor para nós. Portanto, para se concretizar este texto académico, o autor assume uma posição que vai para além do seu texto, porque não é só ao texto que isto se confina. Ele tem que ter em conta permanentemente o interlocutor, nós temos que ajudar quem nos lê a orientar-se no nosso texto, nós temos que utilizar os conectores de linguagem, que são fundamentais, nós temos que dizer, como já foi afirmado no capítulo anterior, nós temos que dizer, veremos à frente esta ideia mais desenvolvida. Tudo isto é o autor a posicionar-se em relação a quem o lê, ok? Depois, o autor também tem que ter preocupações em relação ao texto. Como eu dizia há bocado, o texto tem que ser suficientemente claro, porque nós não estamos lá a expor ideias
verbalmente, estamos a expô-los verbalmente por escrito, não estamos a expô-los oralmente com a nossa capacidade de comunicação paraverbal, que é a expressão da cara, que é as mãos, que é o corpo, que é não sei o quê. A relação de todas as partes do nosso texto vão condicionar a coerência textual, a coesão textual, que é aquela história que nós vimos há bocado, os sujeitos e os predicados têm que coincidir, a partir do momento em que nós utilizamos OGM é porque já explicámos a sigla anteriormente, todas estas articulações entre o texto e depois, quando nós fazemos citações, isto já são relações não intratextuais, ou seja, dentro do meu texto, mas intertextuais, ou seja, entre o meu texto e o texto de alguém que eu estou a citar, ok? Bom, o texto académico não é um texto completamente de opinião, nem é um texto emotivo, é um texto que tem que ser um texto objetivo, um texto claro, um texto sóbrio e um texto rigoroso. Depois, até há uns anos atrás, os limites do texto eram uns, hoje em dia estes limites já não são os mesmos, graças às tecnologias. O texto já passa a estar online e o texto já consegue estabelecer hiperligações com outros textos, ok? Nós sabemos perfeitamente que um texto qualquer em tablet, eu seleciono uma palavra, posso ir ver o que é que a palavra significa, etc. Por conseguinte, isto é mais uma citação de um linguista importante que se tem debruçado sobre estas questões do texto científico. Os indivíduos têm que tentar persuadir os cientistas que são mais sabedores e mais experientes nas suas especialidades, portanto, eles têm que convocar tudo aquilo que leram, tudo aquilo que aprenderam para fazerem um texto que seja suficientemente sólido para trazer mais conhecimento àquela área e para ter a aceitação de todos os outros. A monografia obedece a uma estrutura mais ou menos convencional e mais ou menos estabilizada. Quando falamos de monografia, é óbvio que também estamos a falar de dissertação e de tese. Depois, há um discurso em que a presença do leitor é mais ou menos marcada. Normalmente aconselha-se sempre, já quem escreva teses, na primeira pessoa do singular, mas aconselha-se a que seja utilizada ou a primeira pessoa do plural ou o investigador, blá blá, uma linguagem mais impessoal. Isto é aquilo que se aconselha para se conseguir sobriedade. Mas, por exemplo, eu agora submeti um artigo científico numa revista inglesa e eles diziam: não se deve utilizar nós, deve-se utilizar os autores, ou o autor, ou o investigador, para o texto ser impessoal, uma vez que estamos a falar de um texto científico. Como é um texto que tem mais ou menos um teor também didático, de educação, a exemplificação é muito importante. Depois há um texto, há um tipo de utilização verbal que tem a ver com o tipo do texto científico, que é o tempo da produção, é aquela, esta questão tem vindo a ser discutida, continua a verificar-se que tal fenómeno, blá 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 blá, isto é um tempo muito utilizado no texto científico. A citação, existem diversos tipos de citação, certamente já têm refletido muito acerca disto. Há a citação que é de definição, para exemplificar conceitos e explicá-los, a de confirmação, que é para dar mais força àquilo que nós acabamos de dizer, a de posição, que tem a ver com uma posição que eu vou assumir, e a dialética, onde são apresentadas as perspectivas de vários autores que se debruçaram sobre uma mesma panóplia de conceitos. Há citações em discurso direto e em discurso indireto, os meus amigos sabem como é que isto funciona. No discurso direto, por exemplo, Anna Tversky afirma que,
ou defende que, ou é assertiva em relação a isto, ou é clara ao dizer que a citação faz parte das práticas discursivas, implica complexidade devido ao múltiplo estatuto das relações enunciativas, blá 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 blá. Portanto, temos uma introdução, fulano afirma que, abrimos aspas, e depois põe-se o ano, o nome do autor, o ano e o número da página. Quando fazemos citações em discurso indireto, também sabem como é, o que cita, nós falamos no nome do autor, mas adaptamos o discurso do autor e aí só temos que dizer o nome do autor com o ano. Por exemplo, Cruz, no que se refere às ideias de Cruz, a escrita académica tem uma grande importância na produção do conhecimento. Portanto, uma coisa é, fulano afirmou, abrir aspas, etc. Outra coisa é, de acordo com as ideias de fulano, isto, assim, blá, 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 blá. Citação direta, citação indireta. A citação indireta muitas vezes é mais fácil, sobretudo quando nós estamos a escrever, sei lá, em português. Se fizermos uma citação em inglês, mais ou menos toda a gente sabe e podemos pôr a tradução em rodapé. Em francês também fica muito bonito, em espanhol, mas, por exemplo, se formos para coreano ou até mesmo alemão, é mais complicado. Se fizermos citação indireta, nós compreendemos aquilo que lemos, citamos aquele autor, mas de forma indireta e já o podemos fazer diretamente em português, quando temos pouco espaço. Esta parte aqui assim é muito importante para quem está a fazer um trabalho deste género, porque é uma listagem de verbos que se devem utilizar muito, que são muito utilizados nas teses, explanar, expor, ilustrar, blá blá, depois terão oportunidade de os ver quando tiverem o PDF da apresentação na vossa posse. A importância dos conectores, como eu estava a dizer há bocado, quando estávamos a ver o texto daquele aluno aqui da Universidade de Aveiro. Os conectores, como sabem, antigamente chamavam-se as conjunções, podiam ser adversativas, copulativas, explicativas, causais. Quem estudou antigamente sabe estes nomes todos. Agora nós podemos, basta dizer que há conectores explicativos, conclusivos, aditivos, contra-argumentativos, causais, retificadores, de recapitulação. Depois eu vou-lhes mandar também um PDF, que é a base de um exercício, de um texto com espaços vazios, que os alunos ou os formandos em sessões de escrita académica iam preencher com aquela listagem. Portanto, aquela listagem não é exaustiva, mas é um auxiliar para quem está a fazer um trabalho académico. Constrangimentos na escrita, são muitos, não é fácil, para já é um ato solitário e às vezes dói um bocado por causa disso. Depois, o que é que os alunos dizem maioritariamente? Muitas vezes têm dificuldade em se sintetizar, o argumentar nem sempre é fácil para eles também, e aquilo que é mais difícil é distanciarem-se das coisas que leram de outros autores. Às vezes quase têm tendência, isto é um processo que é natural, nós vemos um autor, gostamos tanto daquelas ideias, quase temos tendência a apoderar-nos daquilo, como se aquilo fosse da nossa autoria, e não é. E às vezes até nos podemos esquecer de citar, e isso depois transforma-se em plágio. É aquela situação altamente desagradável que já tem levado a muitas situações complicadas, como algumas teses anuladas, chumbos, pedidos de demissão de senhores ministros, etc, etc, etc. A organização do texto, como eu disse há bocado, os autores desta área consideram que o texto académico e científico tem uma organização que é mais ou menos estável e de facto nós sabemos que, mais coisa ou menos, todas as teses que nós vemos começam por um resumo, há uma introdução, uma fundamentação teórica, uma metodologia, resultados, a conclusão e falta aqui uma parte que é, às vezes, limitações da investigação e o futuro, ou estudos futuros, ou o que se espera daqui, ok? Que pode estar integrado na conclusão.
Depois, não há regras, escrever não é uma receita de cozinha, no entanto há coisas que se devem evitar. O plágio é uma delas, não é? E depois aquela questão da sobriedade e de nós oferecermos alguma confiança a quem nos está a ler através da forma como escrevemos, através dos autores em quem nos baseamos, tudo isto é muito importante, portanto nós temos que demonstrar, temos que sustentar. Isto aqui assim foi tirado de um site brasileiro, a seriedade, o rigor, a forma impessoal, não vamos utilizar os superlativos, os logíssimos não cabem numa tese, num texto académico. Depois, é óbvio que na estrutura temos que identificar muito claramente qual é o problema que nós vamos abordar, quais são os objetivos, explicar tudo muito explicadinho, temos que fazer de conta que quem nos vai ler é tábua rasa em relação a este assunto. Há uns que são muito bons, mas também há os outros que estão a estudar e que vão ler o nosso trabalho para aprenderem, ok? Temos que ter isso em consideração. A nossa escrita tem que ser sempre muito clara. A honestidade, a questão do contexto, a questão das fundamentações, está aqui o site onde eu fui retirar esta informação. A literacia digital tem a ver com, isto aqui assim é do site de um projeto nacional, do Seguranet, copiar e colar, portanto aquele menino foi entregar um trabalho à professora só com o endereço escrito à mão do site onde ele leu a informação, claro que deve ter apanhado uma linda nota, isto nós exploramos com os alunos mais novinhos em relação à escrita, em relação à ética, em relação à propriedade intelectual do trabalho que é feito por outros e por nós. Outra vez, um aluno copiou um texto inteirinho, isto são só questões em que se ridiculariza aquilo que acontece com situações de plágio ou de falta de sentido crítico. Mais um outro trabalho, uma outra banda desenhada no mesmo aspecto e estou mesmo a chegar ao fim porque o tempo está a acabar. São I43, portanto eu deverei ter demorado 42 minutos nesta apresentação, acho que nunca fui tão rigorosa no cumprimento dos timings que me foram estipulados, de maneira que isto para vos deixar, se quiserem colocar alguma questão, uns 5 ou 10 minutinhos e para depois podermos ir à nossa vida que se faz tarde. Muito obrigada pela vossa atenção. O meu mail estava no primeiro slide, eu posso pôr outra vez o primeiro slide, se precisarem, mas eu penso que o mail também estava na apresentação deste webinar. Nós podemos disponibilizar também, Zé, quando enviarmos os materiais, sim. Okay. Eu vou então dar a palavra, vou abrir aqui o som aos participantes que quiserem colocar questões. Vamos tentar conseguir aqui através dos microfones, mas depois se houver muito ruído vou pedir para utilizar o chat, temos muitos participantes e por vezes o ruído com os microfones é um bocadinho difícil de gerir. De facto, acho que estamos com alguns problemas. Eu pedia aos participantes que quiserem colocar questões, porque há sempre muito feedback e é complicado ter o som aberto. Os participantes que quiserem colocar questões, utilizem, por favor, o chat e é mais fácil para conseguirmos. Entretanto, temos aqui algumas pessoas a agradecer a apresentação. Eu aproveito para também agradecer à Zé Loureiro a excelente apresentação e o contributo que deixou aqui, cumprindo rigorosamente o tempo que tinha sido estabelecido, mas seguramente que haverá dúvidas também dos nossos participantes a este respeito. Temos aqui uma questão da Rita, não sei se a Zé consegue ver o chat, senão eu vou tentar ler. Não consigo ver. A única coisa que eu estou a ver aqui é um quadradinho cor de laranja em que os números estão constantemente a alterar. Neste momento está em 25, 26, certo. Mas não sei o que é. São os participantes. Eu se calhar vou dar o som, vou habilitar o som da Rita.
Não, mas penso que Olá, realmente... boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu não tinha nenhuma questão. Aquilo que eu escrevi foi agradecer pela partilha à professora, dizer que foi um enorme prazer. É a primeira vez que assisto a um workshop, vá lá, da professora e realmente fazia todo o sentido que me juntasse a este grupo e desejar também aos colegas uma excelente noite e agradecer também ao WebKDA por nos dar esta possibilidade de vez em quando nos juntarmos para refletir sobre assuntos que nos são tão caros a todos nós enquanto investigadores e basicamente mais uma vez agradecer à professora por ressalvar tantos aspectos que nos são tão importantes e que devemos manter sempre esta consciência em torno da escrita académica para que ela possa realmente ser algo de científico, algo de construtivo para a nossa carreira enquanto investigadores e também dos colegas que têm a oportunidade de ler aquilo que nós produzimos. Então, isso, sem perguntas, muito obrigada a todos e obrigada à professora em particular por essa excelência. Obrigada, Rita, por feedback tão construtivo e tão bom. Muito obrigada. Depois temos outra Rita, é que realmente temos mais do que uma Rita aqui na sessão, ainda bem, a Rita do Rapa, penso eu, que tinha feito uma observação no texto, naquele texto de exemplo que a Zé Loureiro mostrou inicialmente, tinha feito aqui uma pequena observação, mas entretanto, como as mensagens vão caindo, já me perdi aqui na correção, mas penso que era sobre a extensão do parágrafo. Não, a Valquíria que está a colocar. Valquíria, eu vou habilitar o seu microfone para tentar se calhar colocar a questão através do microfone, é mais fácil. Valquíria? Não. Não estamos. Mas eu posso tentar, de facto, alguns dos problemas que aquele texto tinha. Aliás, eu quando estava a fazer aquelas correções hoje à tarde, lembrei-me disso. Há um tipo de escrita mais anglófona e um tipo de escrita mais latina. Nós, franceses, espanhóis, etc., temos tendência às vezes a fazer parágrafos demasiado longos e metemos orações dentro de orações dentro de orações, e isso num texto académico, se às vezes torna a linguagem mais elegante e mais rebuscada, também torna a compreensão da mensagem mais difícil. Os ingleses, os alemães, os holandeses fazem frases muito mais sincopadas, muito mais simples e torna-se mais fácil também compreender o conteúdo. Talvez a intervenção da Valquíria tivesse a ver com isso. Eu pensei nisso, pensei que deveria partir um parágrafo, já não sei qual, ao meio, mas depois confesso que me esqueci, mas de facto às vezes há um parágrafo, tipicamente, o último aliás, vê-se nitidamente que aquela pessoa se perdeu nas ideias por ter começado a meter ideias dentro de ideias, orações dentro de orações e acaba por nem concluir porque também já poderia estar cansada, mas perdeu-se no seu raciocínio e não teve o cuidado de fazer uma revisão rigorosa do trabalho que produziu. Exatamente, era a respeito disso que a Valquíria estava a falar, era mesmo sobre a tendência para escrever, por vezes, parágrafos muito longos e perder às vezes o fio, a meada e a lógica do raciocínio aí pelo meio. Entretanto, a Rita Zurrapa recuperou a pergunta que era, no texto que apresentou ficou com uma dúvida sobre o que para ela é um erro em OGMs, o S, o apóstrofo S. Pois, o S de facto é considerado, pode ser considerado um erro, porque organismos geneticamente modificados, o geneticamente é um advérbio, não tem plural, ok? E portanto aquilo é como nós muitas vezes temos tendência a dizer as TICs,
e é as TIC, e devia ser os OGM. De facto, essa passou-me ao lado e é um erro, deveria ter sido corrigido. Sim, senhora. Rita Zurrapa, que eu conheço pessoalmente. Exatamente. Não sei se, entretanto, há mais questões. Os participantes também vão agradecendo e relembram que é sempre bom considerar estes pontos e cuidar a escrita académica. E, claro, a importância dos pormenores aqui, se me permite também dar um contributo, acho que é fundamental. Porque a forma como escrevemos e o rigor também faz parte da nossa marca pessoal e, portanto, é um processo que deve ser melhorado e a revisão faz parte desse processo para que consigamos ter uma qualidade de escrita excelente. Não sei se há mais perguntas ou se querem deixar alguma observação, entretanto, para a Zé Loureiro. Se não houver mais questões, vamos fazendo as nossas despedidas, não é? Eu agradeço a todos a participação, espero que tenha sido um contributo importante e que possam também depois aproveitar os materiais que vamos disponibilizar. Não sei se a Zé, entretanto, quer também deixar alguma nota, senão vamos despedir. Eu quero agradecer, porque isto não são assim horas muito potentes de estar a trabalhar. Quer dizer, nós professores temos que trabalhar a toda a hora. Também não sei se toda a gente que aqui está são professores, porque há muita gente a fazer trabalhos científicos e a utilizar a escrita académica, mas quero fundamentalmente agradecer, porque é sempre bom haver quem nos ouça com atenção e agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu agradeço à Zé também a disponibilidade e deixo só a nota para irem confirmando no site e nas plataformas digitais do EPQD. Há outros webinars que vamos ter futuramente, cursos também, tanto presenciais como online, e amanhã irão receber então os materiais relativos a esta sessão. Se tiverem alguma questão também estaremos ao dispor. Pronto, se concordarem então, eu faço as despedidas. Até uma próxima oportunidade, até breve e obrigada a todos pela participação. Obrigada, Zé. Obrigada. Até breve. Obrigada. Adeus, até breve. Obrigada. Boa noite. Obrigada.